possível. Deixa eu chamar notícias do Cruzeiro com Emerson Pansieri. Pansieri tá na área, direto da Toca da Raposa. O Cruzeiro, um dos times que não vai jogar esse fim de semana, porque enfrentaria justamente uma equipe gaúcha. Você traz detalhes pra gente da preparação da Raposa pra semana que vem e com palavra importante hoje, né, Pansieri? Um abraço, boa tarde. Um abraço para você também, Cirilo. Boa tarde a quem nos acompanha aqui na Itatiaia. Confirmando 12:06, estamos na porta da Toca da Raposa 2, onde o treino está sendo finalizado aqui, os jogadores finalizando essa atividade, pensando no jogo contra o Alianza da Colômbia. E ontem estava até no estúdio, né, falando isso com você, Cirilo, com os nossos comentaristas, com a nossa audiência da Itatiaia, da importância do Cruzeiro vencer. Daqui a pouco vamos chegar lá nesse assunto também. Mas deixa eu falar aqui em relação a essa compra do Pedrinho, né, em relação ao Ronaldo, e eu falo do Cruzeiro em nome de Betfair. Vem pro jogo, vem com a Betfair, porque a Associação do Cruzeiro divulgou os nomes dos integrantes da comissão de conselheiros que vão fazer análise aí, né, da venda da SAF, a denominada Comissão de Análise do Negócio Jurídico. Vai ser formada por Silvio Mendes Arruda, Thiago Fantini Magalhães, Marcos Lincoln Padilha dos Santos, João Paulo Fanucci de Almeida e Luciano Santos Lopes. Só o Thiago Fantini, integrante aí do Conselho de Administração da SAF como representante do Cruzeiro Associação, não é conselheiro cruzeirense. E aí tem essa nota que explica, né? Como terceiro no acordo celebrado, o Cruzeiro Esporte Clube nomeou a comissão que será responsável pela análise do acordo celebrado entre as partes, devido à confidencialidade necessária em se certificar que os direitos, deveres e obrigações constantes do acordo de investimento celebrado entre a Tara Esportes perante a associação estejam resguardados. A comissão e a diretoria executiva do Cruzeiro vão acompanhar e vão atuar no processo dentro de suas competências e obrigações. Resumindo, tudo certo. É esse o caminho que aconteceria depois desse acordo que foi celebrado aqui mesmo na Toca da Raposa na segunda-feira, e a gente pôde acompanhar minuto a minuto, trazendo as informações aqui na Itatiaia, no radinho, no Instagram, no YouTube, no site, no itatiaiasport.com.br. Essa multiplataforma da Itatiaia trazendo também um tema tão importante que é a compra da SAF do Cruzeiro. Pra gente seguir então e falar de futebol dentro de campo. Eu dizia desse treino que está acontecendo aqui na Toca da Raposa, com o Seabra até tendo esse maior tempo para pensar no jogo contra a Colômbia e também pensar em algumas alternativas, Cirilo, porque ele perde o Matheus Vital, teve uma lesão no ombro direito, e essa lesão no ombro direito, o Cruzeiro não confirma, por exemplo, o tempo de recuperação. A turma que tá ouvindo no radinho, não tem jeito, né? A gente tá ao vivo, a galera dá aquela buzinada. Valeu, meu filho, tamo junto, um abraço pra você. Então, o ombro direito do Matheus Vital vai precisar passar por essa cirurgia, essa intervenção cirúrgica. E aí, o Cruzeiro não confirma tempo de recuperação, mas aí buscando também informações na literatura médica esportiva, Cirilo, pelo menos uns 3 meses, mais ou menos, deve ter aí de recuperação do jogador do Cruzeiro. Vai ser um desfalque importante. Aí se junta ao Dineno. Por quê? Porque o Dineno, que tinha uma expectativa de viajar, eu também buscando aí detalhes, eu acho que mais umas 2 semanas, 2 a 3 semanas. Então, o que o Seabra está fazendo? Pensando nessas alternativas. Para o meio-campo, a última alternativa utilizada foi o Cifuentes. Ele até não tinha o Ramiro voltando a ficar com condição de jogo. Então ele tem aí pelo menos essas 2 opções. E pra frente, tá utilizando o Rafa Silva, que tá marcando gols e tá cheio de moral. Só que o Cruzeiro vai no mercado à procura de reforços. O Cruzeiro quer jogador para o setor ofensivo, para o meio-campo ofensivo, para o ataque também. Tá olhando situações. A janela só abre em julho? Claro, só abre em julho. Mas o Cruzeiro lembra que quem chega cedo bebe água limpa. Então, o Cruzeiro está buscando situações para essas posições ofensivas para que possa fazer essas contratações e cheguem atletas que possam buscar essa vaga de titular no Cruzeiro, especialmente com essa lesão do Matheus Vital. E o Dineno, né, Cirilo? Não é novidade. Sempre tem aí um controle de carga, uma questão aí muscular, tem um trabalho especial. Acho que é um jogador que está sentindo um pouco esse estilo de jogo do futebol brasileiro, que é uma partida atrás da outra, é um jogo atrás do outro, é uma competição atrás da outra, diferentemente bem aí do futebol mexicano, que aí tem um espaço maior entre esses jogos, Cirilo.
Pois é, Pansieri, agora um tempinho de preparação pensando em terça-feira, já sabendo dessas situações aí atualizadas por você, pensando aí nesse jogo de Copa Sul-Americana e o Cruzeiro, o Alexandre Simões, com todas essas situações aí listadas pelo Pansieri relacionadas a ADM, enfim, a jogadores que vão ficar fora ou que vão retornar, tem agora a Copa Sul-Americana como um desafio. Você acha que tem que ser um objetivo, de fato, do Cruzeiro, essa recuperação na Sul-Americana? Vai ter que, de fato, entrar na competição, porque por enquanto não entrou, não venceu e até tem sido tratado aí como um vexame. Como a Sul-Americana pode funcionar de uma maneira positiva para o trabalho do Fernando Seabra, Simões? O Cirilo, a classificação direta não depende mais só do Cruzeiro, né? Porque a Universidade de Quito, se ele vencer os 2 próximos jogos que ele tem em casa, né? Ele joga agora dia 9 contra a União La Calera e depois ele vai jogar dia 16 contra o Alianza. Se ele vencer esses 2 jogos, ele será o primeiro colocado. Aí o Cruzeiro teria a chance de seguir na competição, sendo o segundo e jogando um play-off contra um terceiro que foi eliminado da Libertadores. Aí são 2 datas a mais. De toda forma, né, a lamentar o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, mas pelo menos o Seabra, ele teve tempo para poder tentar colocar a casa em ordem, né? A pressão era muito grande, né? Os resultados ruins com ele, né? Na Copa Sul-Americana principalmente, 2 empates contra times de um nível técnico muito baixo, e esses 2 empates colocaram o Cruzeiro nessa situação. Os 3-1 sobre o Vitória deram tranquilidade e agora ele tem paz para poder arrumar o time para essa partida de terça-feira, que agora virou decisão, né, Cirilo? A única chance do Cruzeiro é vencer os 3 jogos do retorno, sendo 2 deles em Belo Horizonte. Ô Romano, como você enxerga essa situação do Cruzeiro na Sul-Americana juntamente ao Campeonato Brasileiro, né? Porque uma das pressões em que o elenco do Cruzeiro conviveu recentemente é justamente por um desempenho ruim contra equipes em que o Cruzeiro deveria jogar melhor, né? E principalmente o Cruzeiro não conseguindo jogar, né? O Cruzeiro tendo muitas dificuldades, fazendo muita força para tentar chegar a um resultado positivo e não conseguindo. A vitória contra o Vitória, né? O triunfo contra o Vitória, não vou cometer essa cacofonia. O triunfo contra o Vitória. Aqui você vai falar, mas se você estiver em Salvador é melhor você não mexer com isso, não. O triunfo contra o Vitória, ele dá uma paz, né? E esse período de treinamentos agora, uma tranquilidade, até porque o Cruzeiro viveu uma turbulência fora de campo também, né? Com a mudança do comando e tudo mais. Então, agora dá uma tranquilidade para poder o Cruzeiro focar, né? O foco não estava dividido entre brasileiro e sul-americana. São dias de treinamento focados na sul-americana para buscar um resultado positivo. Como disse o Alexandre, não depende só dele, mas ele tem que fazer a parte dele também. Então, acho que isso vai ser importante. Emerson Pansieri, turma tá no chat aqui. E o Davidson, essa história do Davidson vai vir, não vai vir. O que você tem de notícia aí, Pansieri? O Davinho, né? Como alguns chamam. O Davinho. Eu nunca vi atacante que faz gol e pede desculpa. Brincadeira, cada um no futebol, né? O Cirilo, ele faz gol e pede desculpa. Eu lembro na Arena do Jacaré, o ano passado, ele fez gol no Cruzeiro. E aí ele saiu pedindo desculpa pra torcida do Cruzeiro. É brincadeira, viu? Olha só, o que eu sei dessa história, e aí são apurações que são necessárias ser feitas, né? Apurações que levam o jornalista à informação. E aqui na Itatiaia a gente tem muito zelo pela responsabilidade de informar a essa nossa legião de ouvintes, graças a Deus. O que eu sei, Cirilo, até conversando com fontes próximas aí ao jogador, é que não tem nada. Uma fonte até me falou assim, chance 0, Pansieri, de Davidson ser jogador do Cruzeiro. E aí, Cirilo, eu acho que é bem pertinente, até é um exercício de a gente tentar refletir, porque se tem hoje um poderio financeiro legal, né? Tem um poderio financeiro legal para o Cruzeiro contratar com a chegada e a chancela do Pedrinho, do Pedro Lourenço, do BH. O Matos é um diretor um pouco mais arrojado no mercado. Sinceramente, não sei se o Cruzeiro buscaria um jogador que tem aí mesmo, mais ou menos um nível mediano. O Cruzeiro vai buscar um jogador um pouco mais acima, né? De uma categoria um pouco mais elevada, uma técnica um pouco maior. Mas é caro, o Cruzeiro sabe disso, que vai ter que aí enfrentar um mercado bem inflacionado, mas essa é a realidade. Então, Davidson, o que eu posso trazer, pelo menos das fontes que eu consultei, não procede. Então não tem aí essa ideia de Davidson. Tem a ideia de buscar um meio atacante, já que o Vital machucou.
buscar mais um atacante, mais uma opção aí para o setor ofensivo com essa situação de Dineno, só tem o Rafa Silva, e aí a molecada, os crias da toca, um jogador de mais experiência, falou, né, teve ali aquele início da semana, aquela conversa de Gabigol, e foi o Marcelo Moreno no programa ali da Band, falando ali com o Neto, e dizendo que poderia chegar um jogador mais robusto, mais caro, só que de fato mesmo, alguma proposta oficializada, alguma coisa em andamento não tem. Isso aí é o que a gente pode cravar. Pô, Pansieri, certamente a janela de meio de ano vai ser movimentada aí pro Cruzeiro com essa qualificação de elenco, mas é importante dizer, qualquer nome que surgir agora, não é para agora, né, Pansieri? Não, até porque a janela tá fechada. A janela só se abre em julho. As movimentações que aconteceram, inclusive a do Grando, que vamos acompanhar a entrevista coletiva daqui a pouco, Gabriel Grando, é porque tinha uma prerrogativa na CBF, a CBF ela instituiu isso, foi até uma novidade, que poderia ter transferência após o fechamento entre clubes que estavam integrados em campeonatos estaduais. O Cruzeiro estava, o Grêmio também estava. Teve o problema do Cabral, a pressão para cima dele, da família, o entendimento que já não ia render tanto. O Gabriel Grando estava como opção no Grêmio, e aí as duas diretorias sentaram e fizeram a troca, né? Então aí a troca por empréstimo até o fim do ano. Por isso teve essa negociação, teve esse acordo. A janela só se abre em julho. E aí reforço, o que vai acontecer? E tenho certeza que vai acontecer. Reforço vai ser contratado? Vai ser contratado. O que o Cruzeiro puder segurar, melhor dizendo, puder segurar de informação, vai segurar. A nossa função é trazer essas informações. Mas para que possa ser anunciado em julho, que aí vai ter todo o processo normal, registro no BID da CBF, esse é o caminho. Que vai ao mercado, vai. Que vai buscar jogador, isso vai acontecer. Zagueiro, meio-campista ofensivo, atacante, tá olhando essa situação do gol, Gabriel Grando vai ser apresentado hoje, vai passar por uma análise? Vai passar pela análise. O Anderson também está sendo avaliado? Está sendo avaliado pelo departamento de futebol, que está sendo aí também remodelado. Chegando Pelaipe, chegando o Dracena, tem o Matos, é um novo perfil de entendimento de futebol, é uma coisa que a gente precisa dizer, é uma nova ideia de futebol, então todo mundo está sendo avaliado, é como se estivesse em aberto, né? O vestibular do Matos. Certamente avaliações que serão feitas aí pelo Cruzeiro nesse momento, né, da temporada, nesse período até a abertura de janela de transferências, lembrando que o Grando não pode jogar no momento na Copa Sul-Americana, né? Vamos ver como é que vai ser essa situação do Gol Celeste também. Já pensou ser jogador de time grande? Tô falando de time grande mesmo, e ainda mais, jogar na companhia do Ronaldo e do Rivaldo? Na Betfair você tá nesse time, conta com toda a credibilidade na hora de apostar, por isso, quem tá com a Betfair, tá fechado com a Betfair, porque aposta R$50 durante a semana e recebe 20 em apostas grátis para acompanhar todas as jogadas de perto, viver a emoção de cada lance, como se estivesse dentro do jogo. Com a Betfair você entra em campo da arquibancada dos estádios, do busão, do sofá de casa, de onde estiver. Tá esperando o quê para se juntar a esse time? Vem pro jogo? Vem com a Betfair. Então, Cirilo, é isso. Tá todo mundo, vamos colocar assim, sendo avaliado. E aí a comissão técnica está sendo avaliada, o jogador está sendo avaliado, cada um na sua posição, para que possa ter essa alteração, que seja em julho, né, como você me perguntou, para que o time esteja mais reforçado. Essa é a ideia, um segundo semestre com jogadores que possam chegar e vestir camisa de titular. Essa é a ideia da SAF agora do Cruzeiro. Emerson Pansieri está de volta. Fala, Pansi. Falo sim, Cirilo, pra gente destacar essa questão do Lucas Oliveira. Ele está emprestado ao Valladolid da Espanha, né, time do Ronaldo. Esse empréstimo até julho. E coincidentemente, tem até uma matéria no nosso itatiaesporte.com.br, nas últimas 4 vitórias dessa equipe do Paulo Pesolano, o Lucas Oliveira está jogando numa posição nova, de volante. Ele já até fez essa posição no Cruzeiro, zagueiro de origem, mas fazendo essa função de volante da equipe espanhola. E fica a dúvida, essa vai ser mais uma missão para o Alexandre Matos nesse comando do futebol do Cruzeiro. O que vai ser feito do Lucas Oliveira? Será que ele vai ser vendido ao Valladolid? Será que ele vai permanecer na Espanha ou será que ele vai voltar? Tem aí essa dúvida em relação ao aproveitamento do Lucas Oliveira. Lembrando que ele chegou a ser titular do Cruzeiro em algumas ocasiões, até chegou a ser titular naquela Série B com o próprio Zé Ivaldo, com o Brock. O ano passado caiu um pouquinho de rendimento.
e aí perdeu essa vaga no time titular do Cruzeiro, que tinha Neres e o Castan. E aí, por isso, o Cruzeiro em 2024 achou melhor e mais prudente, mais importante para a carreira do jogador, e o próprio clube achou importante emprestar o Lucas Oliveira. O que vai ser feito desse atleta do Cruzeiro? O treino por aqui já acabou, amanhã tem mais uma sessão de atividades. Lembrando que o Cruzeiro viaja no domingo para a Colômbia, onde vai fazer esse duelo contra o Alianza terça-feira pelo Grupo B da Copa Sul-Americana, a partida em Valledupar, com o Cruzeiro então fazendo esse duelo com a necessidade de vitória. E vamos esperar em relação ao que vai dizer o Gabriel Grando, que, repito, a informação que nós trouxemos também ao longo da programação, não pode jogar esse duelo pela Copa Sul-Americana porque não está registrado nesta primeira fase da competição. A Conmebol só libera se o Cruzeiro chegar às oitavas de final ou se participar da repescagem. Eu falei em nome de